Em 2011, ele foi o campeão mais jovem da história do UFC. E 2 anos depois, ele já era considerado um dos melhores do mundo. A ascensão de Jon Jones e seu reinado nos meio pesados foi uma das eras mais dominantes do UFC. Aos 23 anos de idade, Jones passou por cima de Mauricio Shogun Rua, conquistando o cinturão da categoria até 93 quilos, que na época era considerada como a grande joia do UFC, talvez a divisão mais competitiva daquele período, e recheada de lendas e ex-campeões. Dominante e completo em todas as áreas, Jones também abusava da sua genética. Com 1,93 de altura, ele era um dos lutadores mais altos da divisão, e com 2,14 metros da ponta de um braço para outra, ele tinha a maior envergadura da história do UFC, e usava ela com maestria. Shogun, Rampage Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, todos lendas, todos ex-campeões, e Jon Jones passou por cima de todos eles, um atrás do outro, sem dificuldades, sem levar um arranhão sequer. E é por isso que, depois de ter passado tranquilamente de todas essas lendas, de todo o que tinha de melhor na categoria até 93 quilos, os fãs ficaram um tanto decepcionados quando anunciaram a próxima luta do Jon Jones. Ele enfrentaria um nórdico relativamente desconhecido, chamado de Alexander Gustafsson. Nascido na Suécia, o nórdico até vinha de uma boa sequência de vitórias, a maior delas contra o ex-campeão Mauricio Shogun Rua, uma vitória bem clara por decisão dos juízes, mas nada comparado ao que o Jones havia feito com o próprio brasileiro. Os fãs pareciam bem desapontados, porque era uma grande quebra de padrão. De uma hora para outra, Jones deixou de enfrentar nomes como Rampage Jackson, Lyoto, Shogun, e agora tá enfrentando esse tal de Gustafsson, que até então ninguém conhecia, ou pelo menos passava batido pela grande massa. E o Gustafsson não era exatamente um lutador imbatível, já que 3 anos antes, ele havia sido facilmente finalizado por Phil Davis no primeiro round. Um péssimo presságio, considerando que nas últimas 6 lutas, Jones havia vencido 4 por finalização, e contra lutadores muito mais renomados do que o Gustafsson. Verdade seja dita, ninguém se empolgou quando essa luta foi anunciada. A verdade, foi até difícil pro UFC vender essa luta, porque não tinha muito o que falar. O Gustafsson era relativamente desconhecido, ele não era um trash talker. Tava bem difícil pro UFC promover essa luta, fazer os fãs se interessarem por ela. Mas havia um ponto curioso. Pela primeira vez, o Jones enfrentaria alguém mais alto do que ele e com envergadura similar. Gustafsson tinha 1,96 de altura e 2,6 metros de envergadura. E foi exatamente essa a base do marketing para o UFC 165, marcado para setembro de 2013 no Canadá, e que teria Jon Jones contra Alexander Gustafsson na luta principal. E o campeão abriu como franco favorito nas casas de apostas, na proporção de quase 10-1. Ou seja, apesar do tamanho do desafiante, parecia que esse seria mais um passeio tranquilo para o Jones. Ao menos, era o que todo mundo pensava. O primeiro round já entrou para a história. Gustafsson impôs uma boa pressão inicial, trabalhando bem o seu boxe e fazendo bom proveito da sua envergadura. E assim aconteceu o momento mais emblemático desse combate. Um soco de Gustafsson passa raspando no supercílio de Jones, e pela primeira vez na sua carreira, o campeão começa a sangrar em uma luta. Jon Jones viu o próprio sangue, e isso deu combustível ao desafiante. Se o monstro sangra, nós podemos matar. Gustafsson seguiu obtendo muito sucesso no boxe e na movimentação. Jones tenta reagir com chutes, tentando parar essa movimentação do sueco, mas Gustafsson surpreende e aplica uma queda no campeão. Pela primeira vez, Jon Jones é quedado na carreira. O mundo fica em choque e o público presente vai ao delírio. Sentindo a pressão, Jones tenta sua clássica cotovelada e tenta apertar o passo na reta final, mas esse primeiro round foi um início histórico para o sueco e já serviu como uma vitória moral para o desafiante. Segundo round, Gustafsson consegue dar uma rasteira em Jones, que se recupera e persegue o sueco pelo octógono, mas já são 5 tentativas de queda sem sucesso. O campeão volta a trocar golpes em pé e acerta diversos chutes que machucam o desafiante, até que Gustafsson agarra a perna de Jones, que precisa dar uma cambalhota para escapar. O campeão tenta mais uma queda e não tem sucesso. As defesas de queda do sueco parecem impenetráveis. Os dois voltam a trocar golpes em pé e fim do segundo round. Jones consegue empatar a luta depois de um primeiro round assustador, mas a noite estava só começando. Gustafsson ressurge no terceiro round, trabalhando o boxe e os golpes em ângulo. Jones tenta compensar a vantagem do sueco com as mãos, atacando com chutes. O campeão volta a tentar quedar, mas o desafiante se defende de novo e volta a trabalhar no boxe.
Jones responde com um chute forte na linha de cintura, que faz o Gustafsson recuar. Mais uma vez, Jones tenta encaixar aquela cotovelada rodada. O golpe não pegou em cheio. O terceiro round acaba e pela primeira vez em toda a sua carreira, Jon Jones está perdendo uma luta e correndo sérios riscos de perder seu cinturão. Além do mais, o corte no seu supercílio tá ficando cada vez pior e o seu outro olho também tá ficando inchado. Era uma situação desesperadora que o Jon Jones nunca havia passado em toda a sua carreira. Mas a grande preocupação estava bem na sua frente. Gustafsson não veio pra brincadeira e estava prestes a tomar seu cinturão. Começa o quarto round. Gustafsson provavelmente estava vencendo por 2-1. O campeão precisava vencer os dois últimos rounds a todo custo ou tentar nocautear o sueco. E para o pavor de Jones, Gustafsson novamente estava vencendo o quarto round, o que poderia ser o checkmate para o campeão. Jones entrou em desespero e tentava reagir de alguma forma, mas nada funcionava. Faltava 1 minuto para o fim do quarto round, e seria mais um round do sueco. Foi aí que Jones olhou para o relógio e percebeu que precisava fazer alguma coisa agora. Ele precisava de algo grande. Pela primeira vez, Jon Jones estava em apuros. Então, após várias tentativas falhas, Jones voltou a tentar sua clássica cotovelada giratória, mas dessa vez entrou em cheio na cabeça do sueco. E esse foi o maior golpe de toda a luta. Gustafsson sentiu muito essa cotovelada e acabou ficando vulnerável. A oportunidade que o Jones tanto queria. O campeão colocou o coração na luta e caçou Gustafsson na reta final do quarto round, tentando de tudo para nocautear o sueco. Mas por incrível que pareça, Gustafsson sobreviveu e aguentou até o fim, cambaleando na frente do campeão. Jones não conseguiu nocautear, mas essa pressão, o dano que ele impôs na reta final do quarto round, foi o suficiente para virar esse round ao seu favor. Dessa forma, ele empata a luta indo para o quinto round. A cotovelada não só garantiu o quarto round para o Jones, mas mudou o rumo da luta inteira. O último round era praticamente certo que os dois estavam empatados na pontuação indo para esse quinto round. Quem vencer esse round deixa a arena como campeão do mundo. Gustafsson começou bem, mas claramente estava mais lento do que antes, por causa daquela cotovelada. Jones então abriu a vantagem, acertando os melhores golpes e finalmente conseguindo a queda. O campeão seguiu usando o que tinha de melhor, chutes e cotoveladas, encaminhando o fim daquela que foi a luta mais dura de toda a sua carreira. Fim de um combate lendário, um verdadeiro clássico do UFC, uma luta que se encaixaria perfeitamente nos melhores filmes do rock. Os dois haviam chegado no limite, eles deram tudo de si nesse combate, nesses 25 minutos. Só que o mais importante ainda estava por vir. Quem havia vencido essa verdadeira guerra? E com o resultado nas mãos, Bruce Buffer anunciou o vencedor da luta. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. For the winner, by unanimous decision, and still light heavyweight champion of the world, Jon Bones. So you want to know what a good fight that was? Neither the champ or the challenger will be here. They're both. Jones is already at the hospital and they're taking Gustafsson right now to the hospital. Jon Jones venceu a luta por um fio de cabelo, mas venceu a luta. Apesar de ter sido o resultado oficial, muita gente não concordou. Não só em 2013, mas até hoje, essa luta gera diversos debates entre os fãs a respeito de quem realmente venceu. A luta também foi muito premiada, ganhou prêmio de melhor luta de 2013, uma das melhores lutas da década e virou capa do primeiro jogo do UFC pela EA Sports. Foi sem sombra de dúvidas uma das melhores lutas da história do MMA, a ponto que a grande maioria dos fãs estavam pedindo por uma revanche imediata entre os dois, que na próxima rodada, Jon Jones e Alexander Gustafsson já se enfrentassem mais uma vez. Mas isso, infelizmente, não aconteceu, pois havia um desafiante definido para a próxima rodada, e que inclusive estava presente na plateia assistindo Jones e Gustafsson, e era o brasileiro e futuro campeão da categoria, Glover Teixeira. A luta entre ele e Jones foi marcada para abril de 2014. Gustafsson não quis ficar parado e também teve uma luta marcada no mês anterior, nocauteando
taxando o inglês Jimmy Manua como uma das melhores atuações da sua carreira e pediu uma revanche contra Jones na entrevista pós-luta. Enquanto isso, Jones teve uma atuação totalmente dominante e venceu Glover Teixeira em todos os rounds do combate, defendendo seu cinturão pela 7ª vez. 2 meses depois dessa vitória, foi finalmente confirmada a revanche entre Jon Jones e Alexander Gustafsson para setembro de 2014, no UFC 178. Só que, infelizmente, a revanche não aconteceria agora. A partir daqui, os dois seguiriam por rumos completamente diferentes. Em julho de 2014, Gustafsson sofreu uma lesão no menisco e foi retirado da revanche. Dessa forma, quem entrou no lugar do sueco foi o 2º colocado do ranking e futuro duplo campeão do UFC, Daniel Cormier, o que daria início a uma das maiores rivalidades da história do MMA. Havia uma tensão enorme entre Jones e Cormier, uma rixa que se tornou muito maior do que a luta contra Gustafsson. Jones e Cormier se odiavam, era um ódio verdadeiro, uma raiva, uma rixa entre os dois, uma rivalidade nunca antes vista no UFC. Jon Jones e Daniel Cormier finalmente se enfrentaram em janeiro de 2015, em uma luta bem competitiva, mas com uma vitória clara do campeão, que defendeu seu cinturão pela 8ª vez consecutiva. De volta da lesão, Gustafsson faria mais uma luta para se credenciar novamente à disputa pelo título, e não havia como negar essa oportunidade, porque ele lutaria em um estádio de futebol na Suécia, em um dos maiores eventos realizados pelo UFC. Eram mais de 30 mil fãs suecos no Fight Night em Estocolmo, e claro, a grande estrela da noite era o próprio Alexander Gustafsson, que enfrentaria o americano Anthony Johnson na luta principal, naquela que deveria ter sido a maior noite de toda a sua carreira e talvez até de toda a sua vida, mas acabou sendo uma das noites mais traumáticas da sua vida. Em uma luta chocante, Alexander Gustafsson foi surpreendido e nocauteado por Anthony Johnson no primeiro round. Um verdadeiro choque para todos os 30 mil fãs suecos presentes na arena, e principalmente para todos os fãs ao redor do mundo que queriam ver aquela revanche. A partir daquele momento, parecia que uma segunda luta entre Jones e Gustafsson havia se transformado naqueles sonhos que jamais seriam realizados. Essa foi, sem dúvidas, a derrota mais traumática da carreira do sueco. Perder dessa forma, em casa, carregando a bandeira da Suécia como herói da nação inteira, foi muito pior do que o revés contra Jon Jones. Foi quase a famosa derrota por 7-1 da seleção brasileira contra a Alemanha. Mas o Gustafsson carregou toda a dor sozinho. Foi um verdadeiro baque, ele até chegou a pensar em aposentadoria, pois acreditava que era o fim das suas chances de ser campeão. Logicamente, esse resultado causou uma grande mudança na categoria. Agora, Anthony Johnson seria o novo adversário de Jon Jones, em uma luta que foi marcada para maio de 2015, mas infelizmente nunca chegou a acontecer. E a partir de agora, a história toma um rumo muito mais sombrio. Em abril de 2015, recebemos uma das notícias mais chocantes da história do esporte. Jon Jones havia sido preso na cidade de Albuquerque por bater seu carro em uma mulher grávida e fugir do local sem prestar socorro. No seu automóvel foram encontrados resquícios de drogas e o mandado de prisão foi logo emitido. Com isso, Jon Jones foi suspenso indefinidamente do UFC e perdeu seu cinturão dos meio pesados. Com o título vago, agora Anthony Johnson teria um novo adversário, o grande rival de Jones, Daniel Cormier. Em maio de 2015, Daniel Cormier finalizou Anthony Johnson e dessa forma se tornou o novo campeão dos meio pesados, dando início a uma nova era na divisão. Disse então começar o seu reinado na categoria até 93 quilos, enquanto Jones ainda resolvia seus problemas legais. Obviamente, o agora ex-campeão seria a escolha óbvia para enfrentar o novo campeão, mas na ausência dele, a primeira defesa de cinturão de Daniel Cormier seria com ninguém menos do que Alexander Gustafsson, que acabou recebendo essa chance mesmo vindo de derrota para Anthony Johnson. Era um confronto curioso, o maior desafio de Jones contra o maior desafeto do ex-campeão. E em uma luta bem acirrada e tão grandiosa quanto o duelo com Jones, Daniel Cormier superou a diferença física e conseguiu vencer Alexander Gustafsson por decisão dividida, naquela que foi a luta mais dura da sua carreira. Por um lado, Gustafsson provou mais uma vez o seu valor. Ele foi a luta mais dura dos dois maiores campeões que a categoria já teve, mas no papel, novamente o sueco bateu na trave e por mais um fio de cabelo ele deixa a arena sem o cinturão do UFC.
De volta ao UFC, Jon Jones venceu o Vince Sampru em sua luta de retorno e conseguiu uma revanche contra Daniel Cormier para julho de 2016, mas a luta foi cancelada dias antes do evento, após o ex-campeão ser flagrado no exame antidoping, sendo suspenso do UFC por mais um ano. A luta foi novamente marcada para julho de 2017 e dessa vez Jones conseguiu nocautear o seu grande rival e retomou o cinturão dos meio pesados, só que ele manteve seu título apenas por alguns dias, pois novamente o ex-campeão foi flagrado em um novo exame antidoping, pelo uso de um esteroide chamado Turinabol. Com isso, Jones teve sua vitória anulada, perdeu novamente o seu cinturão e foi suspenso indefinidamente do UFC. E nesse meio tempo, em que desenrolava a rivalidade entre Jones e Cormier, Alexander Gustafsson conseguiu recobrar a sua moral na categoria e venceu 2 futuros campeões dos meio pesados. Ele dominou o polonês Jan Blachowicz, que viria a se tornar campeão em 2020, e se redimiu com sua cidade natal em 2017, quando entregou a melhor atuação da sua carreira contra Glover Teixeira, brasileiro que viria a se tornar campeão em 2021. E depois da melhor performance da sua vida, Gustafsson realizou seu grande sonho. Diante de 12 mil pessoas na arena, ele pediu a sua namorada em casamento, bem no meio do octógono, deixando para trás a sua última noite na Suécia e substituindo com aquela que foi a melhor noite de toda a sua vida e também de toda a sua carreira. Seguindo como campeão dos meio pesados, Cormier decidiu fazer uma grande mudança na sua carreira. Ele subiu para a categoria dos pesos pesados e nocauteou o campeão Stipe Miocic, se despedindo da categoria dos meio pesados e deixando o cinturão novamente vago. Nesse mesmo ano, Jon Jones conseguiu um acordo para reduzir a sua suspensão para apenas 15 meses. Ele estaria liberado para voltar a lutar a partir de outubro, um timing perfeito, pois agora a categoria precisava de um novo campeão, e apesar do doping e das suspensões, Jones ainda era o campeão moral da categoria, pois ele nunca chegou a perder o cinturão dentro do octógono. Faria sentido então colocá-lo na disputa pelo cinturão vago contra o primeiro colocado do ranking, e esse primeiro colocado era Alexander Gustafsson. E assim, finalmente, depois de 5 anos, Jon Jones e Alexander Gustafsson finalmente fariam a tão sonhada revanche, valendo novamente o cinturão dos meio pesados. Na primeira luta, os dois tinham 26 anos. Agora tem 31. Jones estava parado há quase 1 ano e meio e Gustafsson vinha da melhor atuação da sua carreira. Outra coisa que mudou bastante é o clima antes do combate. Diferente da primeira luta, dessa vez havia uma tensão inédita entre os dois, com duras provocações e xingamentos entre os antigos rivais, principalmente com Gustafsson chamando Jones de trapaceiro e dizendo que venceu a primeira luta, enquanto Jones afirmou que não levou Gustafsson a sério no último encontro e passou grande parte do seu camping em festas e baladas. Dessa vez seria diferente. O duelo foi marcado para acontecer no dia 29 de dezembro de 2018, em Las Vegas. Só que na semana da luta, o evento inteiro foi transferido. Em uma situação inédita no UFC, eles tiveram que mover todo o evento de uma cidade para outra. E isso aconteceu por causa de Jon Jones. Em um novo exame antidoping, acharam novamente resquícios de Turinabol no organismo de Jones, mas a USADA determinou que não se tratava de uma nova ingestão, mas sim de uma sobra de uma dosagem anterior. A quantidade encontrada era tão pequena que era impossível de ser ingerida e também não resultaria em aumento de performance. Mas como era um assunto muito delicado, era preciso reunir todos os membros da Comissão Atlética de Nevada para tomar um veredito. O problema é que era a semana do Natal e nem todos os membros da comissão estavam presentes em Las Vegas. Sendo assim, eles se reuniram com Gustafsson e debateram as alternativas. A primeira alternativa seria transferir o card para a Califórnia e a segunda seria adiar a luta para março. Gus topou a transferência e a luta continuou de pé, mas agora aconteceria na Califórnia. E certamente isso provocou a ira do sueco, que chamou Jones de lixo do esporte e gerou ainda mais intriga entre os dois. E também com jornalistas que questionaram a situação de Jones, o que deixou o campeão furioso nas coletivas de imprensa. Mas a luta seguiu em pé. E mesmo com todas as polêmicas, mesmo com toda a intriga, com as suspensões, tudo que aconteceu no meio do caminho,
um sonho dos fãs estava se realizando. Jon Jones e Alexander Gustafsson se enfrentariam novamente. E não demorou muito, os dois não estão com 40 anos, ainda estão na flor da idade. Aquela luta lendária teria sim um segundo capítulo. Quando menos se esperava, quando parecia improvável que esses dois se enfrentariam novamente, os fãs foram presenteados com o segundo capítulo de um combate lendário. E agora, Jon Jones e Alexander Gustafsson se enfrentariam mais uma vez para definir o novo campeão dos meio pesados e tirar a prova real do primeiro combate. O grande foco de Jones ficou claro desde o início da revanche. Ele precisava minar a movimentação do sueco e impedir que ele entrasse na distância para trabalhar o boxe. O ex-campeão então apostou em vários chutes e abusou do clinch para travar as combinações. Jones também evoluiu no seu próprio boxe, sendo capaz de trocar em pé com o sueco. Gustafsson simplesmente não conseguia fazer o seu jogo funcionar, mostrando que, ao menos por enquanto, quem mais evoluiu desde a primeira luta foi o ex-campeão. Segundo round, Jones continua trabalhando os chutes e impedindo Gustafsson de se soltar no boxe. O sueco precisava entrar na distância do boxe, mas Jones estava conseguindo mantê-lo e prendê-lo na distância dos chutes, onde ele tem a vantagem, e toda vez que Gustafsson se aproxima, Jones entra no clinch ou tenta uma queda, anulando completamente o jogo do seu rival. Para piorar a situação, Gustafsson estava ficando cada vez mais lento com os chutes na perna. Até agora, uma atuação muito mais madura do ex-campeão, que encerra o segundo round com chute rodado. Terceiro round, Gustafsson parece que finalmente estava começando a entrar na distância do boxe, mas ele esqueceu uma das principais armas do Jones: as quedas. Com uma bela entrada, Jones consegue quedar Gustafsson no terceiro round. O campeão trabalha com os cotovelos para abrir espaço e avançar posições, e consegue rapidamente chegar nas costas do sueco, mas ao invés de tentar a finalização, Jones levanta a postura e começa a descarregar golpes pesados na cabeça de Gustafsson. O sueco fica sem reação, sendo cada vez mais castigado, e o árbitro não tem escolha a não ser interromper o combate. Vence Alexander Gustafsson por nocaute técnico, supera o maior fantasma da sua carreira e volta a ser campeão mundial dos meio pesados no UFC. Em 2021, a primeira luta entre Jones e Gustafsson entrou no Hall da Fama do UFC, onde realmente merece estar. Esse foi um combate lendário, um daqueles que ficam marcados na história, aquele clássico conto do grande campeão que finalmente encontrou o seu grande desafio. Daniel Cormier pode ter sido o maior rival de Jon Jones, mas Gustafsson foi a luta mais dura da sua carreira, e não dá para contar a história de Jon Jones sem contar com um grande personagem, chamado de Alexander Gustafsson.